Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores, se não o maior desafio no mundo Salesforce: como lidar com o volume gigantesco de dados. Vamos passar desde as boas práticas ali no nível do código até aquelas decisões de arquitetura que, no fim do dia, fazem um projeto dar certo ou errado. Olha, se essa pergunta parece familiar, então esse papo é pra gente. Aquele famoso erro de limite que quebra um processo no meio da madrugada? Ou aquela tela que simplesmente não carrega? Pois é, esses são os sintomas clássicos de um problema que a gente vai dissecar e resolver por aqui. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, vamos entender a raiz do problema na plataforma. Depois, a gente explora as soluções do código à arquitetura. E, para fechar, vamos lançar uma provocação sobre escala e o futuro. Bom, vamos nessa. Para começar, a gente precisa entender o porquê desses limites existirem. E olha, não é um bug, não é um defeito, é uma característica central do design da plataforma. A palavra-chave aqui é multi-tenancy. O que isso significa? Que o Salesforce funciona numa infraestrutura compartilhada. A nossa organização não tem um servidor exclusivo para ela. Na verdade, ela divide os recursos com milhares de outras empresas. E isso, claro, tem uma consequência enorme. E essa analogia do prédio é simplesmente perfeita. Os Governor Limits são como o síndico do prédio. A função deles é garantir que um morador não resolva usar toda a água e toda a energia, deixando os vizinhos na mão. Eles mantêm a plataforma estável para todo mundo. Então, o segredo não é brigar com as regras, mas sim aprender a trabalhar de forma inteligente com elas. Certo. Então, como a gente vive com esses limites? A primeira e, sem dúvida, a mais importante técnica que todo desenvolvedor Salesforce precisa dominar é a bulkificação, ou seja, processar os registros em massa. Agora, olha que interessante a diferença visual aqui. À esquerda, a gente tem o pecado capital do Apex, uma consulta SOQL dentro de um loop fora. Isso para um registro só funciona, mas com 200, quebra, é certeza. Já à direita, a gente vê a solução elegante. Primeiro, a gente coleta todos os IDs e depois faz uma única consulta. Isso é a bulkificação em sua forma mais pura. E por que isso é tão crucial? Porque existem limites bem rígidos como esse aqui, 150 operações de DML, ou seja, inserts, updates, deletes, por transação. Quando a gente usa coleções, como no exemplo anterior, podemos processar milhares de registros usando apenas uma dessas 150 operações. É a diferença entre um código que escala e um código que simplesmente quebra. Ok, bulkificação é a tática. Agora, vamos para a estratégia. Para construir aplicações que são de fato robustas e escaláveis, a gente usa padrões de design. Eles ajudam a organizar o código de um jeito muito mais inteligente. O primeiro é o padrão repository. A ideia é, em vez de sair espalhando consulta para o banco de dados em tudo que é canto do código, a gente centraliza tudo num lugar só. O resultado? Um código muito mais limpo, fácil de dar manutenção. E o melhor, facilita demais os testes automáticos, porque a gente consegue simular o banco de dados e testar a lógica de negócio de forma isolada. Depois, temos o padrão filter. Imagina só. É preciso buscar contas ativas de alto valor da região Sudeste em vários pontos da aplicação. Em vez de repetir essa lógica de consulta toda hora, a gente encapsula ela numa classe de filtro. Isso não só deixa o código mais organizado, como garante que o critério vai ser o mesmo em todo lugar. E para fechar essa trinca, o padrão Enricher. Ele é todo baseado no princípio da responsabilidade única. Pensa assim. Depois de criar uma oportunidade, é preciso calcular comissão, verificar crédito e atribuir um gerente. Cada uma dessas ações vira um enricher separado. A gente isola a lógica e foge daquelas classes gigantes com milhares de linhas que ninguém consegue dar manutenção. Bom, já vimos como otimizar o código. Agora, vamos subir um degrau e falar de arquitetura. Mais especificamente, sobre como trazer dados para dentro do Salesforce. E aqui temos um debate clássico. A gente vai de batch, aquele método tradicional, robusto, que roda de vez em quando, ou adota uma arquitetura mais moderna, orientada a eventos como os Platform Events, que reagem na hora. Cada um tem seu valor. O batch é ótimo para grandes volumes e para dados que não precisam ser instantâneos. Já os eventos são perfeitos para ações que têm que acontecer agora. E essa citação de um arquiteto experiente numa discussão lá no Reddit resume tudo. A escolha não é técnica, é uma escolha de negócio. A pergunta que a gente tem que fazer é sempre: para que esses dados vão ser usados? A resposta para isso é que vai definir a nossa arquitetura de integração. E isso nos leva a uma solução bem sofisticada,
A arquitetura Lambda. A ideia aqui é genial. Por que escolher um se a gente pode ter os dois? Ela combina uma camada lenta de batch para dados históricos e super precisos, tipo um relatório de fechamento de mês, com uma camada rápida de streaming para insights em tempo real, como um painel de vendas que pisca a cada nova venda. É o melhor dos dois mundos. Ok, até agora a gente falou sobre como extrair o máximo de dentro do Salesforce. Mas e quando o volume de dados é mas tão absurdo que a plataforma talvez não seja a melhor ferramenta para processar tudo em tempo real? E aqui a gente entra num terreno um pouco mais provocador. A verdade é que, para alguns casos de uso muito específicos, pensa em dados de telemetria de IoT ou fluxos de cliques de um site com milhões de acessos, o centro do processamento talvez não devesse ser o Salesforce. É sobre usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E essa imagem da AWS ilustra isso de uma forma brilhante. A gente vê um pipeline completo. Os dados entram, são ingeridos, armazenados, processados e, no final, entregam valor, seja com alertas, decisões automáticas ou dashboards. É uma máquina construída com um único propósito: processar um rio de dados em tempo real. Uma das principais ferramentas para isso é o Amazon Kinesis. E ele não é um produto só, é uma família de serviços. O Data Streams é como se fosse um grande rio por onde os dados passam. O Firehose é que entrega essa água em destinos específicos. E o Data Analytics permite que a gente faça perguntas a esse rio de dados em tempo real. É uma solução de nível industrial para problemas de escala industrial. Então, a grande lição aqui é a seguinte: ser um grande arquiteto Salesforce não é só saber tudo o que acontece dentro da plataforma, é também saber quando olhar para fora e usar outras ferramentas do ecossistema de nuvem para construir a solução mais forte e mais escalável possível. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. À medida que o volume e a velocidade dos dados não param de crescer, vale a pena a gente pensar: onde é que os dados mais importantes da operação realmente moram? A resposta para isso pode mudar totalmente o jeito que a gente pensa a nossa arquitetura para o futuro. Valeu por acompanhar essa análise.